Bom dia, quero saudar a todos que estão nos acompanhando com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos aqui um pequeno contratempo técnico, mas graças a Deus já foi resolvido. Vamos então começar a nossa aula. Antes disso, vamos orar, buscar do Senhor a orientação e a bênção para esse tempo, que possa ser um tempo edificante, desafiador e que nos leve a conhecer mais do Senhor Jesus e apreciar o caráter do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia, te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de, mesmo em um momento pandêmico, nós levarmos a Tua palavra e que ela, Deus, possa encontrar em nossos corações um solo fértil, para que o Santo Espírito ministre com poder e possamos, ó Deus, aprender mais do Senhor, do Teu caráter, da Tua palavra que revela quem o Senhor é, a Tua justiça, a Tua sabedoria, a Tua bondade, a Tua graça. E pedimos a Deus que o Senhor nos conceda esse tempo precioso. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Ok, então a nossa aula de hoje é sobre o profeta Obadias, ok? Nós estamos nessa jornada de estudar os profetas menores e hoje então falaremos sobre o profeta Obadias. Então o nosso plano de aula vai ser em conhecer um pouco mais do autor, qual o seu contexto histórico, a composição e esboço do livro, qual a sua mensagem central para os seus primeiros leitores, lições em seu contexto original e as aplicações para nós, ok? Então, o que o livro fala sobre o seu autor? Bom, o seu nome significa servo do Senhor, ou então adorador de Javé. É uma forma composta de dois termos que significam servo e senhor, Ebed e Javé. Então o próprio nome fala muito sobre a sua fé e a sua fidelidade. Sua menção frequente a Jerusalém, a Judá e Sião sugere que ele pode ter se originado ou pertencido ao Reino do Sul. Contudo, nada mais é conhecido sobre este profeta. Nem mesmo seu período de tempo é mencionado. Então temos aqui um grande desafio. O livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento e a menor introdução de todos os livros aqui do Antigo Testamento. Nós não sabemos então quem é a sua família, onde ele foi criado, a sua genealogia, qual foi a sua formação. Então, qualquer informação que nós tivermos aqui e tirarmos do texto sobre Obadias, não é tão precisa quanto nós gostaríamos de ter quando nós olhamos para o profeta Isaías, profeta Ezequias, né? Onde nós temos mais informações sobre esses profetas. É frequentemente sugerido que ele era um profeta ligado ao templo de Jerusalém, mas também nós não temos como comprovar isso. Por quê? Porque existem 13 Obadias no Antigo Testamento. Identificar ele com qualquer outro desses homens que aparece seria um grande desafio. 4 perspectivas são interessantes. O oficial no palácio de Acabe, que escondeu os profetas, um dos oficiais enviados por Josafá, alguém que participava no sistema cultico e adoração no templo. Então vamos ver aqui mais sobre ele, né? Como eu disse, ele pode ser identificado como um dos oficiais do palácio de Acabe. Lá em 1 Reis, quando o rei Acabe manda matar os profetas do Senhor, há um Obadias, e esse Obadias, então, ele esconde, protegendo a vida desses profetas. Um dos oficiais enviado por Josafá para ensinar a lei nas cidades de Judá, um dos superintendentes que participou da reparação do templo sob o rei Josias, ou um sacerdote no tempo de Neemias. Todas elas são apenas especulativas. Obadias serviu como um profeta de Deus em um momento de calamidade em Judá. Então os profetas, eles ministraram durante os reinos de Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. E frequentemente preservaram no versículo título suas profecias coletadas a uma referência a algum rei. Nós vimos então
até agora os profetas que foram expostos, cada um deles é ligado a um rei ou no norte ou do sul, ou até mesmo dos dois. A ausência, então, de tal referência a um rei específico pode servir como uma pista de que nenhum rei reinou na época de Obadias. Uma dessas ocasiões foi o período, então, pós-queda de Judá, em 586, quando Nabucodonosor invade Jerusalém e leva, então, vários dos seus habitantes cativos para a Babilônia. Através, então, desse profeta, Deus enviou uma forte mensagem de juízo sobre Edom, que participou da derrota de Judá, e palavras de esperança para o remanescente de Judá. A geografia e a história desempenham um papel importante nesta profecia, com evidentes hostilidades muito aguçadas entre Israel e Edom. O rancor, então, dessas nações tinham raízes profundas, meus irmãos. Esaú, filho mais velho de Isaque e neto de Abraão, viu-se enganado por Jacó, seu irmão mais novo, perdendo assim os privilégios decorrentes, então, da sua primogenitura. Se você se lembrar da história, Isaque é pai de Esaú e de Jacó. Rebeca, ela então tem dificuldades para ter uma gestação. Ela então consegue engravidar. Aliás, todas as esposas dos primeiros patriarcas tiveram dificuldades para engravidar. Algumas eram inclusive estéreis. Então, para mostrar que a nação de Israel é uma obra do Senhor. Então, Isaque ora, Rebeca fica grávida e ela então tem algumas complicações nessa gestação. Ele então, Isaque, vai para Deus e Deus fala que há duas nações no ventre de Rebeca. E o mais novo vai servir, aliás, o mais novo vai ser maior do que o mais velho. Portanto, o mais velho servirá ao mais novo, antes mesmo desses filhos nascerem. Então, durante a vida, os irmãos receberam outros nomes, Edom e Israel. Aqui temos um mapa que nos ajuda a compreender um tanto quanto a geografia, que desempenha um papel muito importante nessa história. Aqui temos Edom. Então nós vemos que Edom ele fica ao sudeste de Israel. Ele faz caminho, ele fica bem no caminho daquela que é chamada Estrada Real, que era a estrada que ligava então a Arábia até Damasco. E veremos que em algum momento Israel precisa passar por esse caminho, lá em Números, capítulo 21, se não me falha a memória, quando Moisés então está conduzindo o povo para a terra prometida. Ok? Então, Edom, o que significa Edom? Por que esse nome? Edom significa vermelho. Veja, Gênesis 25 está aí projetado. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco dessa coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso, deram-lhe o nome de Edom. O contexto dessa passagem é quando Isaque já está cego, ele procrastina a bênção que Deus havia falado que seria para Jacó, e ele então já ali no fim da sua vida, ele fala para Esaú: Esaú, pegue para mim uma caça, prepare para mim aí essa comida, e eu então vou dar a bênção para você. Esaú sai para a caça, e aí vemos a mão do Senhor. Esaú então não consegue caçar nada. E ele volta dessa caçada, né? E então Jacó, querendo dar aí uma mãozinha para o Senhor, ele então regateia, ele faz essa troca com Esaú, né? Jacó quer dizer enganador, suplantador. E ele então negocia com Esaú, e Esaú fala: de que me adianta ter o direito de primogenitura se eu estiver morto? Ou seja, Esaú desconsidera, ele não dá valor à bênção da primogenitura. Porém, isso já havia sido dado pelo Senhor. O Senhor já havia dito para Isaque que Jacó receberia as bênçãos da primogenitura.
Então, em algum momento, Jacó sabe por sua mãe que Esaú estava fora de casa nessa caçada, e ele então pede, a mãe então faz todo um esquema para que Jacó se pareça com Esaú, e então ele recebe a bênção da primogenitura por Isaque, seu pai. E quando Esaú volta da sua caçada e recebe então a notícia de que Jacó havia enganado seu pai e recebido a bênção, o desejo de Esaú é tirar a vida do próprio irmão. Jacó foge, Rebeca nunca mais vê o seu filho, é um preço altíssimo que ela paga por querer ajudar o Senhor, dar uma mão nessa estratégia do filho receber essa bênção, porque Rebeca amava mais a Jacó, ao passo que Isaque amava mais Esaú. Então Jacó foge da presença de Esaú. Então nós vemos que essa contenda entre as nações de Edom e Israel remontam a Esaú e Jacó. Jacó significa Israel. É aquela passagem onde ele está indo e vai passar pelo terreno de Esaú. De noite, ele então recebe a visita de um anjo. Antes disso, ele manda presentes para o seu irmão Esaú. É essa a forma como Jacó lida com as questões onde ele tem dificuldade. Ele tenta regatear com as pessoas. Então ele envia presentes para o seu irmão Esaú, depois envia os seus servos, envia depois a sua esposa, não tão amada, os filhos dela, por último, Raquel e José, e depois então ele. Nesse momento, o anjo então visita Jacó, lá em Gênesis capítulo 32. E eles então fazem ali um embate. Até o momento que o anjo estava percebendo que o dia estava raiando e Jacó prevalecia. Jacó era um homem forte. E o texto diz então o homem perguntou: como você se chama? Isso aqui é muito interessante, porque Jacó está ouvindo a mesma pergunta que anos atrás o pai dele fez para ele, pelo menos há 20 anos atrás. Quem é você? Como você se chama? Naquela primeira ocasião, Jacó fala que ele é Esaú. Nesse momento, Jacó fala o seu verdadeiro nome, quem ele realmente é. Ele agora não é mais alguém enganador, ele agora recebe então o toque do Senhor. E veja, então disse Jacó: agora o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. A animosidade então entre esses dois irmãos continuou vigendo entre as duas nações também. Esaú então, ele muito aborrecido, ele se desloca por uma região, uma área montanhosa de Seir, e absorve então aqueles primeiros habitantes, os Horeus. Edom recusou-se a permitir então que Israel passasse pela sua terra em direção à terra prometida. Os edomitas, eles se opuseram a Saul, foram subjugados por Davi e Salomão. Eles lutaram contra o rei Jeosafá e se rebelaram com sucesso contra o rei Jeorão. Eles foram novamente conquistados por Judá sob o rei Amazias, mas recuperaram sua liberdade durante o reinado de Acás. Edom foi mais tarde controlado pela Síria e Babilônia, e no 5º século antes de Cristo, os edomitas foram forçados pelos nabateus a deixar o seu território. Eles então se mudam para a área ao sul da Palestina e ficam conhecidos como idumeus, que é a tradução de Edom para o grego. Temos aqui então algum tipo de informação extra-bíblica. Isso daí que você está vendo é chamado de as cartas de Amarna. Na realidade, é uma parte de várias tábuas com uma escrita cuneiforme que foram encontradas nesse lugar chamado Tel Amarna, no século XIV a.C. Então foi
visto a primeira menção extra-bíblica de Edom, citando um grupo de Seir Edom. Ao contrário, então, dos grupos cananeus e israelitas, nenhuma cidade edomita ela é listada. As cartas de Amarna é a designação dada a um conjunto de tabuinhas em escrita cuneiforme encontradas em Amarna, uma das várias capitais do Antigo Egito, que faziam parte do arquivo de correspondência do Egito com os seus reis vassalos e governadores em Canaã. A correspondência diz respeito aos reinados de Amenófis III e de Amenófis IV, mais conhecido como Akenaton, tendo sido escrita em acádio, língua diplomática da época. Então, seu contexto histórico. Edom, então, recusou-se a permitir que Israel passasse por suas terras no caminho para Canaã. Essa passagem está em Números 20, de 14 a 21, e é referendada pelo juiz Jefité, em Juízes capítulo 11. Edom foi mais tarde controlado pela Síria e Babilônia, ou seja, nenhum império ele permanece para sempre. Edom então cai para a Síria e posteriormente para a Babilônia. E no 5º século antes de Cristo foram forçados pelos nabateus a deixar seu território. Eles se mudaram para a área do sul da Palestina e ficaram conhecidos como idumeus. Edom foi mais tarde, essa mudança que ocorre. Nós vemos uma personagem importante no Novo Testamento, Herodes o Grande. Ele era um idumeu e ele está reinando ali naquela região. Ele tornou-se rei da Judéia sob Roma em 37 a.C. Em certo sentido, a inimizade entre Esaú e Jacó continuou na tentativa de Herodes de assassinar Jesus. Você se lembra da história? Quando os magos chegam para Herodes falando de um rei que havia nascido e que eles iriam adorar esse rei. Herodes era alguém, então, que tinha muita dificuldade em enxergar alguma outra pessoa reinando, ou então tentando retirar dele, sendo uma ameaça para ele, para o seu reino. Ele então mata as crianças de 2 anos para baixo. Então nós vemos essa animosidade sendo também estendida até os dias de Jesus. Este antagonismo duradouro entre Judá e Edom é evidenciado em Obadias, servindo como então estrutura de sustentação dessa profecia. A famosa cidade de Petra, construída pelos nabateus, é um exemplo de defesas naturais de que Edom dispunha. Sua inacessibilidade aos ataques inimigos levou-os à arrogância. Isso nós vamos ver no versículo 3 e versículo 4. A arrogância, o orgulho de Edom. E é essa autoconfiança presunçosa em sua própria invulnerabilidade, o que acabou sendo a sua ruína. Então, a localização de Edom, a leste do Rio Jordão, ficava entre os penhascos rochosos que se elevam acima do Mar Morto. Aí temos então uma imagem de Petra, ok? De uma engenharia impressionante. Como eles conseguiram construir e dar forma para essa frente, essa construção, essa arquitetura que desafia até hoje engenheiros e arquitetos, a sabedoria deles, a estratégia deles em como, dentro da rocha, cavaram isso daí. Obadias também cita no versículo 8 a sabedoria dos edomitas. O contexto então dessa profecia é um ataque de Edom a Israel. Você pode ver nos versos 10 a 14. Por causa da sua violência feita ao seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia em que estranhos levaram os bens do seu irmão Jacó, você estava presente, quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sortes sobre Jerusalém. Você mesmo era um deles. Ou seja, os edomitas estavam presentes quando Israel foi invadido, no caso aqui, Jerusalém foi invadido por uma outra nação. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão,
o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não devia ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. No dia da sua calamidade. Você não deveria ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Então, em 926 a.C., Sisaque do Egito saqueou o templo e o palácio de Jerusalém no reinado de Roboão, quando então eles entram e levam objetos de valor que Salomão havia construído, escudos de ouro. Esses utensílios que eram usados no templo foram saqueados nessa época. A segunda possibilidade, o segundo argumento, é que durante o reinado de Jeorão, de 848 a 840, os filisteus e árabes, eles invadem Judá e fazem o saque ao palácio. Essa passagem, esse episódio está registrado em 2 Crônicas. O terceiro argumento é que em 790, o rei Joás de Israel invadiu Judá. No entanto, Obadias, no versículo 11, chama os invasores de estranhos. Então, é um argumento que não ganha força, porque se o rei Joás de Israel, né, do norte, invade, eles não são estranhos, eles são irmãos. E o quarto argumento, e mais plausível, e é a linha que eu vou utilizar aqui, é de que Israel, no caso aqui Jerusalém, foi invadido em 586 por Nabucodonosor da Babilônia. Ele derrotou e destruiu Jerusalém. Você pode ler essa história em 2 Reis, capítulo 24 e 25. Portanto, os dois melhores candidatos seriam o argumento 2 em 840 e o de 586. A minha linha de estudo aqui, o que eu quero sugerir para você e a minha convicção pessoal é que Israel, no caso aqui Jerusalém, é invadida por Nabucodonosor em 586. Então, nesse ambiente, Edom, aquilo que nós acabamos de ler, ele olha à distância a invasão, ele se mantém passivo, depois ele se aproxima para ver o que está acontecendo. Judá é então ali destruída, eles entram na cidade de Jerusalém, eles participam do saque que é feito ali, eles ficam nas encruzilhadas, muitos edomitas, matando aqueles que conseguiram fugir e entregando vários vivos para serem levados como escravos para a Babilônia. Então aqui tem uma imagem, quando a Bíblia fala, né, Obadias, de que eles se jactanciavam da sua condição geográfica. Como que um exército poderia invadir Edom, naquela região, sendo que ela era uma região de penhascos? Então, a sua localização estratégica produziu no coração daquela nação, que é pequena, como Obadias fala, e desprezada, uma jactância, uma autoconfiança, uma condição onde eles eram autossuficientes. Nós somos inexpugnáveis, nós somos inconquistáveis. Por conta do orgulho, eles caem. Aqui temos outra imagem que nos ajuda a entender o que está acontecendo. No versículo 3 de Obadias, diz assim: o orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas das rochas, num lugar elevado. Então aqui tem a imagem onde eles moravam, num lugar elevado, dentro dessas rochas. E dizia em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? E aqui também nós temos uma outra imagem de outra construção que foi feita nas montanhas altas de Edom. Agora sobre a composição e o esboço do livro.
Obadias, então, é dividido em duas sessões interrelacionadas. O primeiro, então, o oráculo contra Edom, os perigos, então, da arrogância, que nós acabamos agora de ler, o comportamento enganoso do verso 5 ao verso 7, que diz assim: se ladrões o atacassem ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído? Não levariam só o que lhes bastasse? Se fossem até você, os que colhem uvas, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú, como foram vasculhados os seus tesouros escondidos. Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqui é uma referência à Babilônia, como eles ajudaram a Babilônia depois de 5 anos que eles invadem Jerusalém, eles agora conquistam Edom. Aqueles que sentam à sua mesa preparam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Ou seja, aquilo que eles fizeram era algo irracional. Irracional. Vemos então o juízo iminente. Naquele dia, verso 8, diz o Senhor: destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Eles então eram conhecidos por terem homens sábios. Se você se lembrar da história de Jó, Elifaz, que era um dos conselheiros de Jó, um dos seus amigos, ele era de Temã. E Temã é uma cidade que pertence à nação de Edom. Também nós vemos essa sabedoria, como eu disse, na construção daquelas cidades. Como você pode ter, por exemplo, água numa região tão inóspita. Então eles eram considerados pessoas sábias. Certamente também por ter um conhecimento vindo de uma rota, que é a chamada Estrada Real, uma rota comercial extremamente usada. Então ali, por aquelas nações que passavam mercadejando ali os seus produtos, eles então adquiriam conhecimento, entendimento, sabedoria daquilo que estava acontecendo no mundo. O verso 9 diz: os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. As razões, então, do castigo de Edom, é aquele trecho que eu li quando, de maneira extremamente detalhada, o juízo de Deus contra Edom, por ele não ter feito nada, não ter impedido, não ter demonstrado nenhum tipo de compaixão para com o seu irmão. Muito pelo contrário, acontece até mesmo um fratricídio, irmão matando irmão. Deus então vai condenar isso. E Deus irá trazer juízo sobre esse comportamento destrutivo de Edom. Em segundo lugar, as nações que se opunham a Judá e a restauração final de seu reino, dos versos 19 ao 21. Os de Neguebe tomarão posse do monte de Esaú, e os de Cefelá ocuparão os territórios dos filisteus. Tomarão posse também dos campos de Efraim e dos campos de Samaria, e Benjamim tomará posse de Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel tomarão posse do território dos cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, tomarão posse das cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Agora o esboço de Obadias. Temos aqui então Israel e as nações, Israel, aliás, introdução no versículo 1a, e a introdução, como eu disse, é a mais curta de todo o Antigo Testamento, visão de Obadias. E a palavra aqui não é apenas uma visão comum,
mas é uma percepção de algo que ele recebeu do próprio Senhor. E ele agora então comunica essa visão, não necessariamente para os edomitas, mas sim para o povo de Israel, onde essa visão traz esperança para o povo. Nós vemos lá no Salmo 137, se você for comigo, que Israel foi extremamente subjugada pelos babilônios, com a participação de Edom. E veja como o autor do Salmo 137, ele lida com a questão da justiça retributiva. A justiça retributiva, ela pertence ao Senhor. Quando o autor do Salmo 137 compõe então esse belo canto, é uma das expressões mais fortes de mansidão. Veja por quê. Verso 7. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Isso aqui foram os edomitas. Agora para os babilônios. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a rocha. Então esse era o contexto. O salmista então, ele não busca vingança pelas suas próprias mãos, mas ele se entrega ao Senhor, para que o Senhor, de maneira justa, possa retribuir a justiça para Edom e para a Babilônia do mal que fizeram contra Israel, especificamente contra o reino do sul, contra Jerusalém. Então nós temos aqui então em Edom, então ele simboliza o protótipo dos inimigos de Deus. Temos então aqui no verso 1b até 9, a destruição iminente, o orgulho então de Edom é o seu tropeço. Acredita que suas fortalezas nas montanhas tornavam a sua região, a sua nação invencível, mas não levou em conta o poder de Deus. Deus irá derrubá-lo. O versículo 4 fala que eles construíram os seus ninhos como a águia. Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. É óbvio que o que temos aqui é uma linguagem poética, né? Nós devemos então tratar o texto não com literalidade, né? Edom não construiu o seu ninho entre as estrelas. Há alguns que argumentam que isso daqui é uma profecia de que um dia o homem chegaria no espaço. Não tem nada a ver. Viajou na maionese. O que está dizendo aqui é uma linguagem poética. O povo antigo acreditava que era possível você se aproximar das estrelas. Eles não tinham essa noção de distância, de espaço. Elas estão extremamente longe de nós. Mas eles acreditavam que era algo perto. Então, quando Obadias se refere a essa jactância que havia no coração dos edomitas, nós construímos o nosso ninho entre as estrelas, somos inconquistáveis, ninguém pode nos derrotar, somos invencíveis. Deus irá derrotar Edom. Isso é uma profecia e isso aconteceu. Então essa imagem é muito parecida com as declarações do Senhor contra a Babilônia em Isaías 14, de 12 a 16, e contra Tiro em Ezequiel capítulo 28. O orgulho faz separação entre o povo e o Senhor. Por isso é preciso que o Senhor remova o orgulho. E a parte B, de 10 a 15, os crimes de Edom. Então, o orgulho de Edom levou a ficar perto quando Jerusalém foi destruída e o templo foi saqueado e destruído. Como nós vimos então naquele tempo, os edomitas festejaram, eles comemoraram a queda de Jerusalém.
E pecados assim já foram condenados em Amós, capítulo 1, do verso 6 ao verso 12. Edom é leal, só consigo mesmo, o que aponta para um uso arrogante e egoísta do que se tem. O dia do Senhor removerá as massas orgulhosas de Edom e exaltará os sobreviventes humildes de Judá. Os edomitas experimentarão a justiça divina quando seus feitos se voltarem contra eles mesmos. Então é isso que está acontecendo. Deus é um Deus que todas as coisas que acontecem, elas ocorrem debaixo dos olhos atentos do Senhor. Mesmo essa trágica guerra que aconteceu, que o Senhor já havia profetizado que Judá seria derrotado, que Jerusalém seria invadida por conta da idolatria do povo, mas a forma como Edom se comporta, lembramos, Deus é um Deus justo, e Deus irá trazer justiça tanto para Edom, para aquelas nações que também, mesmo sendo movidas por Deus, também receberão juízo pela maldade que fizeram. Terceiro, de 15 a 21, Israel e as nações, juízo e livramento. Então, de 15 a 18, Israel subjuga os seus opressores, e de 19 a 21, a restauração de Israel. Haverá um momento em que Israel irá ocupar de maneira plena o seu território. Israel é a única nação na face da terra que tem escritura do seu território. Deus já havia falado para Abraão que ele iria possuir uma terra, os seus descendentes iriam possuir uma terra. Nós vemos na Escritura Deus delimitando o território de Israel. Mas Israel nunca ocupou de maneira plena o seu território. Haverá apenas um momento em que isso acontecerá. Quando Jesus Cristo vier. E ele então irá reunir todo Israel. E eles então ocuparão de maneira plena e final o seu território. Então aqui, o governo de Deus em Sião a favor do remanescente constitui o reino de Deus na terra. Deus é soberano e luta por Israel, dessa forma cumprindo a promessa feita a Abraão de derrotar os seus inimigos. Qual é a mensagem central então desse pequeno livro de Obadias, que muitos consideram insignificante, mas ele possui uma mensagem extremamente significante, tanto para os seus leitores primários, quanto para nós? Então, em primeiro lugar, Deus condenou o orgulho e a crueldade dos edomitas no maltrato de Judá como aliados da Babilônia durante a pilhagem de Jerusalém. Ao remanescente fiel de Israel, assegurou o triunfo final do Senhor e a justiça sobre a perversidade de todas as nações no dia do Senhor. Em terceiro lugar, o domínio universal de Javé sobre as nações. Ele é o soberano, ele é o Senhor que registra as iniquidades dos povos, aplica a sua justiça à criação e controla os destinos dos governos humanos. Você se lembra de Daniel 2, 19 e 24, que o Senhor é aquele quem coloca reis e é aquele quem destrona reis. Lições então em seu contexto original. Bom, o Senhor não só está disposto a ajudar seu povo, como também é capaz de fazê-lo, já que Ele é soberano, já que Ele é o Senhor e Rei das nações, e não simplesmente de Israel. Sua soberania também é demonstrada por sua intervenção direta na história. Enquanto então seus agentes humanos para realizar os seus planos de julgamento e de bênção, Jeová é quem controla esses agentes e os coloca em seu caminho, mesmo que eles possam não reconhecer isso como vindo de Deus.
Nós veremos ainda o profeta Abacuque, dando aqui um spoiler, né? Onde Deus irá profetizar a queda de Jerusalém por meio do profeta Abacuque. Agora, é Deus quem levanta os caldeus, ou seja, os babilônios. Mesmo que essas nações não reconheçam a soberania do Senhor, mas é Deus, é o Senhor da história. É Ele, então, quem coloca no coração dessas pessoas e eles, então, se dirigem e invadem Jerusalém. O valor e o proveito de ajudar alguém que se encontra em dificuldade do que criticar ou zombar de sua fraqueza. Esse desdém é contrário ao desejo de Deus de que cuidemos dos oprimidos. Também é contrário ao bom senso, uma vez que aqueles que estão humilhados ainda podem vir a se levantar e ter a última palavra, como fez Judá, que triunfou sob a direção de seu Deus. Nós estamos vivendo um momento onde pessoas estão passando, ou na iminência de passar necessidades. O nosso papel, quando nós olhamos para Obadias e podemos tirar lições, é de que aquele que é oprimido, aquele que é necessitado, ele precisa ser assistido. Ele não pode ser zombado, ele não pode ser humilhado. Por quê? Porque Deus irá trazer justiça sobre isso. Deus, ele é o justo juiz. E ele, porque odeia o pecado, ele irá trazer a devida punição e tratamento para o pecado. Então isso é algo que deve produzir em nossos corações temor. O que é triste nessa história é de que é o próprio irmão, olhando para a tragédia e desgraça do seu irmão, a essa consanguinidade, eles então se regozijam, se alegram, saqueiam e pilham os próprios irmãos. Para o Senhor isso é motivo de juízo. Quando nós olhamos os evangelhos, nós vemos como Jesus lida com os oprimidos, com os marginalizados, com os desprezados. Jesus, ele ama essas pessoas. Jesus se compadece do oprimido e do desprezado. Então nós devemos, como cristãos, como pessoas que amam o Senhor Jesus e que devem refletir o caráter de Jesus, manifestar compaixão, cuidado e assistência para com o oprimido, para com aquele que é desprezado, para com aquele que está experimentando algum tipo de tragédia. Deus é justo e a sua justiça está sendo cumprida ao não deixar o culpado sem punição. Isso aqui é tremendo para o caráter do Senhor. Quando nós olhamos a tudo aquilo que acontece em nosso mundo, será que Deus não está dormindo? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo com a nossa nação, com as outras nações? Quando nós olhamos para alguns países onde o estupro coletivo acontece, e do ponto de vista humano não é feito nada, quando crianças são abandonadas ou mortas, quando nós olhamos para o continente africano e vemos aquela opressão dos poderosos, dos ricos, sobre os desfavorecidos, a matança, o ódio, será que Deus não vai fazer nada? Meus irmãos, quando nós olhamos para Obadias, nós podemos ter a certeza que se não nesta vida, mas na eternidade, eles receberão a sua justa paga. O seu pagamento irá chegar. Aqui nós temos aquela conhecida lex talionis, a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Aquilo que você fez de mal, de injustiça, o próprio Deus trará então a luz e fará justiça, porque Ele é o Deus justo, Ele aplicará a justiça sobre essas pessoas. Portanto, nós não devemos olhar para essas situações e pensar que não há Deus. Não, essas situações nos apontam o terrível prejuízo e dano que o pecado faz e fez quando ele entrou no mundo.
Tudo isso é resultado do pecado. O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e como imagem e semelhança de Deus, porque Deus é amor, ele deveria manifestar amor, mas o homem caiu, e ele não manifesta amor. O que nós vemos um homem sem Deus é o ódio, é o litígio, é só ligar a televisão, ou até mesmo conectar os nossos dispositivos eletrônicos, e nós iremos ver os efeitos destrutivos do pecado. Obadias nos ensina que Deus trará juízo. Ele não está dormindo, ele não é passivo, só que a agenda de Deus é diferente da nossa agenda. A lei de retribuição escrita na história, as nações recebem então de volta exatamente o que deram aos outros. Então tudo que nós vemos na história, ao longo da história da humanidade, é a mão do Senhor, a santa mão do Senhor, trazendo juízo e justiça. Juízo e justiça. Lições então em seu contexto original ainda, né? Deus é fiel à sua aliança. Veja, em Gênesis capítulo 12, ele então chama Abraão. É o capítulo onde nós temos ali a história primeva, termina, né, com o dilúvio. Aí no capítulo 11 temos ali o início da história de Abraão. No capítulo 12, Deus então chama Abraão. Abraão era alguém idólatra, e ele então é chamado a sair de Ur dos Caldeus, abandonar os seus ídolos do lar, e ir para uma terra que o Senhor havia de dar a ele. E ele fala então, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. O que vemos aqui é o cumprimento dessa aliança que o Senhor fez com Abraão. Eles não ficarão impunes. Quem abençoa o meu povo, eu também abençoarei este povo. Quem amaldiçoar o meu povo, eu também trarei juízo sobre o meu povo. Irmãos, o que nós vemos na história é um ódio pela nação de Israel, não muito distante de nós. Muitos aqui remontam à época do Holocausto. Quantos milhões de judeus foram mortos? Deus trará juízo e justiça, se não nesta terra, mas na eternidade, para aquelas pessoas que participaram, que cooperaram, que foram coniventes com o Holocausto. Deus irá trazer juízo. Aplicações para a nossa realidade. Que como nós podemos, então, articular parte do Evangelho nessa história? Veja que coisa impressionante. Deus escolheu Jacó. Em toda a Bíblia, ele é conhecido como o Deus de Jacó. Esta é a graça de Deus. A salvação não é por mérito, é pela graça e somente pela graça. Deus deu suas alianças e promessas a Jacó, não a Esaú. Esaú era um homem bonito, altivo, forte. Diz o texto que ele tinha, que a sua pele era coberta de pelos, ou seja, peitão cabeludo, ok? O estereótipo do homem macho, caçador, homem grosso, né? Cavernoso, vamos colocar assim, atlético. Jacó era um homem caseiro. Jacó ele gostava de ficar ali com a sua mãe, cozinhando. Era um masterchef, nada contra o masterchef, mas é aqui para nós trazermos para a nossa realidade. Jacó era alguém cheio de enganos e que enganava pessoas. Seus planos eram egoístas. E nós vemos isso na história de Jacó de maneira muito clara. Então, se você tivesse que escolher entre esses dois homens, Jacó, usurpador, enganoso, enganador, suplantador, ou Esaú, que era esse homem atlético, a representação da masculinidade, quem você escolheria? Deus escolhe o improvável,
Deus escolhe Jacó. Deus escolhe aquele que engana pessoas. Deus escolhe aquele que engana o próprio irmão. E é isso que nós vemos em toda a história da redenção. Deus, ele escolhe o improvável. Ele não escolheu Caim, mas ele amou Abel. Ele não escolheu dos filhos de Jacó Rúben como o mais velho, mas ele escolheu Judá. E Judá é aquele camarada que não tem em seu currículo coisas nobres, a não ser o fato de que quando Benjamim é escolhido para ficar preso, ele se dá, ele se oferece como substituto para Benjamim, para que o pai Jacó não tivesse tristeza sobre tristeza. Quando o rei Davi é escolhido, ele não é o filho mais alto de Jessé, nem o mais habilidoso com uma espada, mas é alguém de um coração contrito, alguém que verdadeiramente ama o Senhor. Quando nós olhamos para onde Jesus nasceu, a cidade em que ele nasceu, ele não nasceu em Jerusalém, numa cidade cercada por muros, extremamente fortificada. Jesus não nasce num palácio, mas Deus escolhe Belém, pequena, desprezada, e Jesus nasce em um curral. Assim, nós vemos o coração do Senhor. É contracultural, é contra aquilo que nós naturalmente escolheríamos. Por isso o Evangelho é algo fantástico, é a graça do Senhor. Assim, então, Jacó representa o Filho de Deus, o escolhido pela graça de Deus, muitas vezes pecando e falhando, mas finalmente ganhando a sua herança. Deus não olha para a performance de Jacó, e louvado seja o Senhor por isso, porque Deus não olha a nossa performance. Deus olha o sangue de Jesus, que é derramado sobre todo aquele que pela fé deposita sua confiança nele. Deus não vê a nossa performance. Nós não somos pessoas nobres, meus irmãos. Mas Deus, ele confere graça àquele que está no pó e conhece e reconhece a sua miséria. Jacó e Esaú, eles representam a luta entre a carne e o espírito. Esaú retrata a carne, atraente, poderoso, orgulhoso, compreensivo, rebelde, e sempre parecendo estar ao lado do vencedor. No entanto, Deus pronunciou o julgamento sobre a carne, e um dia esse julgamento será aplicado. Edom estava orgulhoso e rebelde. Edom riu quando Jerusalém caiu. 5 anos depois, no entanto, Edom cai para os babilônios. E onde está Edom hoje? Existe algum descendente de Edom? Não. Edom foi aniquilado. Não há nenhuma herança dos edomitas, a não ser aquilo que eles construíram com as suas próprias mãos orgulhosas. Mas Israel se mantém. Este mundo se orgulha da carne, o que a carne realizou, quão forte é a carne, mas um dia toda a carne cairá diante da vitória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor então nos abençoe, nos desafie com esse pequeno livro, e que você possa ter o coração aquecido quando você olha para toda a injustiça que há no mundo. Deus é justo e Ele trará juízo, porque Ele não permite e não vai permitir que o pecado prevaleça sem a sua devida retribuição. Amém? Vamos orar? Senhor, que alegria quando nós nos aproximamos da Tua palavra, tendo, ó Deus, o nosso coração informado de tanta injustiça que há no mundo, a violência que há no mundo, os estupros coletivos, morte de crianças,
E quando nós nos aproximamos da Tua palavra, especificamente deste livro, nós somos relembrados que o Senhor é um Deus justo e o que o Senhor aplicará a sua justiça, por amor ao Teu nome, por quem o Senhor é. Senhor, ajuda-nos a termos um coração de compaixão para aqueles que sofrem, por aqueles que estão momentaneamente desprovidos de ajuda. Dá-nos um coração, ó Deus, de misericórdia, um coração que reflita o coração do Senhor Jesus. E é no precioso nome dele que nós oramos. Amém. Até mais, foi uma alegria poder dividir com vocês este pequeno livro. E às 18h30 nós temos o nosso culto. Que Deus abençoe o seu domingo. Um abraço.